Graça e paz, meu irmão e minha irmã, é uma alegria nessa noite nós podemos nos encontrar mais uma vez para meditar na santa palavra do nosso Deus. Boa noite a você que nos visita, um amigo, uma amiga, uma pessoa que está tendo esse primeiro contato com a palavra neste canal. Quero orar e também já agradecer a Deus pela sua vida, e o desejo do meu coração é que ao estudarmos essa palavra, ao lermos, entendermos um pouco mais sobre esse texto, que nós possamos ser tocados e tocadas pelo Espírito de Deus, na certeza que a palavra não volta vazia, como diz o texto do profeta Isaías, não voltará vazia, né, mas ela vai fazer aquilo para o qual ela foi designada. E prepare já a sua Bíblia, livro do Atos, capítulo 2. E antes da leitura nós vamos orar. Pai, na tua presença nós nos colocamos nesta hora com corações gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas bênçãos com as quais o Senhor tem nos alcançado, tem nos agraciado, tem derramado sobre nós. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos livramentos, ó Pai, pelo teu sustento, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Agora, Paizinho, mais uma vez que estamos diante da Tua Santa Palavra, clamamos ao Teu Espírito Santo, que fale a cada mente, a cada coração, nos oriente, nos instrua, ó Pai, que sejamos alimentados e alimentadas, fortalecidos e fortalecidas por meio dessa palavra que é santa, é viva, é poderosa e é eficaz. Em nome de Jesus nós oramos, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e clamo a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos à leitura do texto, capítulo 2, primeiro versículo, que narra para nós um texto muito bonito, a descida do Espírito Santo, né? Cumprimento da promessa de Jesus, de que não ficaríamos sozinhos, sozinhas, não deixaria o povo órfão, mas mandaria o Espírito Santo Consolador. Então nos diz assim, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Amém. Até o versículo de número 13.
leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus. Havia uma expectativa do povo, uma esperança de que o Espírito Santo viria. Mas eu penso que eles não sabiam exatamente o que isso queria dizer. Como assim o Espírito Santo virá? Como vai ser isso? Nós estamos caminhando com Jesus, estamos caminhando com o Filho de Deus, e ele morreu, mas ele ressuscitou, e agora ele subiu aos céus diante de nós. Mas ele nos deu uma ordem para ficarmos em Jerusalém até que sejamos revestidos de poder. Diz o texto para nós que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, estava para acontecer uma grande celebração em Jerusalém, uma grande festa. Já estava programada, já estava preparada, era uma festa que acontecia todos os anos, né? A gente sabe dessa história. Era a festa das semanas, quando os judeus celebravam a colheita do trigo e a renovação das alianças. Então eles vinham para Jerusalém, vinham para o templo, traziam ali as ofertas, né, o melhor que a terra tinha produzido, e também celebravam a aliança. Eles lembravam da aliança que Deus havia feito com o seu povo desde Noé, desde Moisés, de longa data. E Lucas, ele enfatiza tanto a continuidade dessas festas, das festas judaicas, como a sua reinterpretação. É interessante isso, porque foi no dia da festa de Pentecostes que aconteceu uma outra situação sensacional, que foi a descida do Espírito Santo, sobrenatural, né? O milagre de Deus, a bênção, a promessa, o cumprimento da palavra de Jesus. Então, foi o que aconteceu no dia da festa de Pentecoste. Também o dia de Pentecoste serve de referência histórica, né? Foi numa data histórica, num dia histórico. Os 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eu me lembro sempre do meu professor de Novo Testamento, de grego, que ele dizia assim: gente, na língua portuguesa, estar reunido no mesmo lugar é uma redundância. Se está reunido, é claro que é no mesmo lugar. Mas, para o contexto que nós estamos aqui, desse texto aqui, ele está trazendo para nós uma ênfase, ele está enfatizando. Perceba que o derramar do Espírito Santo aconteceu porque havia unidade ali no meio do povo. Eles estavam juntos, o povo estava reunido já para orar, para buscar a Deus, para pedir a orientação de Deus naquilo que eles estavam fazendo. Então a gente vai percebendo que aconteceu o derramar do Espírito Santo porque o povo estava reunido e ali eles estavam em oração, aguardando aquilo que Deus havia de fazer no meio deles. A preparação e a capacitação também para a continuidade da missão. A gente tem percebido uma crescente no livro de Atos. Então eles estavam ali vendo Jesus, a ascensão de Jesus. Agora nós estamos vendo a descida do Espírito Santo. Então Jesus sobe, o Espírito Santo desce e agora a igreja se esparrama. Acontece ou vai acontecer a expansão da igreja. Então aquilo que a igreja tem poder para fazer, né, é no poder do Espírito Santo, que é ser testemunha, aquilo que nós já vimos no estudo passado, anunciar salvação, ser instrumento nas mãos desse Deus poderoso. Então havia ali também, nessa reunião, a preparação para a missão, quando a comunidade toda se reúne em adoração, ali acontece o mover do Espírito Santo. E me vem à memória o Salmo de número 133, que é um salmo muito lindo, e quando a gente lê o Salmo, a gente diz assim, que quando estavam reunidos, quando há unidade, né, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos e as irmãs vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida
para sempre. Olha que interessante, no meio da unidade é que acontece o mover de Deus. Por isso a gente traz à nossa memória que o cristianismo, ele não é uma religião para ser vivida isoladamente, mas ele é, por natureza, uma religião comunitária. Por isso da importância de estarmos juntos, de irmos para a igreja, de irmos ao templo. Por isso nós estamos sentindo a necessidade e a falta de estarmos juntos e juntas fisicamente com os nossos irmãos e irmãs. Estamos sofrendo porque a nossa natureza cristã e a nossa prática de fé cristã é uma natureza e uma prática de fé comunitária, né? Vocês sempre vão me ver ouvir falando esta palavra, né? Comunidade. Nós somos uma comunidade de fé, uma família da fé. E quando nós nos unimos, a coisa acontece. A igreja unida e Deus move com o Espírito Santo dele no nosso meio. Amém, igreja? Isso é uma bênção de Deus sobre nós, né? Então nós vemos que aqui o termo vento, que vem, né, de origem grega, significa pneuma, né, que é o vento, é o pneuma. Por isso a gente fala, né, pneumonia, porque é onde está o vento, né, onde vai o vento. E também a palavra pneu, né, onde está o pneu do carro, que vai o que lá dentro? Vai o vento, né, pneu, ó, o ar, né, o vento, o fôlego de vida, ou a palavra ruá, que é fôlego de vida. Então o vento que está sendo soprado, né, entre nós é o vento do Espírito. E aqui a gente traz a nossa memória também que quando Maria ficou sabendo, né, que olha, Jesus vai nascer, né, e vem o Espírito Santo e fala para ela, o Espírito Santo, ele é anunciador de vida. O Espírito Santo vem para anunciar vida e gerar vida. E aí a gente vê que acontece aqui nesse texto, né, que o Espírito Santo vem e gera a igreja. E a igreja, ela é geradora de vida. Porque à medida que a igreja anuncia a salvação, anuncia o perdão que há em Cristo Jesus, ela se torna geradora de vida. Então, a casa onde eles estavam reunidos, onde havia ali uma comunhão entre eles estavam ali para agradecer a Deus pelas colheitas, mas eles também estavam ali orando a Deus para que se cumprisse as promessas de Deus. Apareceram ali línguas distribuídas entre eles, como que de fogo. Aí, poderiam ser ali pequenas chamas de fogo? Poderia ser ali no meio deles apenas a expressão de fogo mesmo, de algo que estava queimando, de chamas queimando ali no meio deles. E o fogo significa, né, algo que queima, né, que traz assim um calor, algo novo. Nós nos lembramos da experiência religiosa de John Wesley, onde ele vai dizer o quê? Eu senti meu coração estranhamente aquecido, aquele calor, aquele fogo que estava dentro dele ali, a experiência do coração aquecido. E o texto diz para nós que apareceram ali essas línguas distribuídas entre eles, e ainda pode significar, além dessas próprias línguas, né, o toque de Deus em suas línguas, como se fosse tocando nos seus corações, como um fogo divino que estava ali no meio deles. A dádiva de tais palavras a eles, ativas e penetrantes, como se fossem chamas flamejantes, como se aquilo que alguém falasse entrasse dentro deles e queimasse dentro deles, línguas de fogo. A sua língua fala e aquilo que sai é fogo, né? Tá queimando no coração do outro, aquele que está ouvindo está sentindo aquele calor. Então eles começaram a falar em outras línguas. E aqui é interessante, porque não só o texto não fala para nós aqui de línguas espirituais, né, mas de línguas estranhas, né, como nós vamos ter em outros contextos, mas ele vai dizer aqui para nós de línguas de fogo, algo que estava queimando dentro das pessoas, e também vai dizer para nós assim que eles começaram a falar em outras línguas. É como se nós reuníssemos nações diferentes
pegar uma nação que a língua é bem difícil, alemão, que é uma língua difícil da gente entender, né, compreender e falar. Então nós tivéssemos aqui um alemão, um brasileiro falando a nossa língua portuguesa, estivéssemos aqui um inglês, né, falando a língua inglesa da Inglaterra, e tivéssemos aqui um japonês falando a língua japonesa, que é uma língua extremamente difícil para nossa compreensão, né, quem não fala, como se nós tivéssemos pessoas de línguas diferentes, mas nos entendendo, cada um na sua própria língua. Como assim? Eu estou falando em grego, ele está entendendo no alemão? Né? Então é interessante esse texto porque ele mostra assim que a partir do momento que o Espírito Santo está agindo, começa a haver uma comunicação e começa a haver um entendimento entre as pessoas, mesmo que fossem de línguas diferentes. Então o milagre não estava no ouvidos dos ouvintes, né? Mas na boca dos falantes, porque ela falava cheia do Espírito Santo. E aquelas palavras eram como um fogo no coração de quem estava ouvindo, era algo que queimava. É muito interessante a perspectiva desse texto, né? Então nós temos ali famílias, né, que estavam louvando a Deus junto e com línguas de todos os mundos. Era uma indicação de que o mundo inteiro deveria, no tempo devido, louvar a Deus em todas as suas várias línguas. Era um sinal de que todos os povos, línguas e nações deveriam louvar ao Senhor. Aquele povo estava ali louvando ao Senhor, cada um na sua própria língua, e havia entendimento entre eles sobre o que estavam falando, o que estavam compartilhando. Né? Eles falavam língua segundo o que o Espírito lhes concedia. Na nossa Bíblia de Estudo, John Wesley, ela diz assim para nós, olha que interessante. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem, é o mesmo, a gente trazer à nossa memória, que Moisés, o símbolo da lei, era pesado de língua, mas o Evangelho fala com uma língua abrasadora e flamejante. Então ele traz esse algo novo, diferente, que era o poder do Espírito Santo. Né? Então Moisés falou assim, mas eu sou pesado de língua. Então Moisés era pesado de língua, mas agora, no Evangelho, no mover e no poder do Espírito Santo, a língua não representa mais um peso, mas ela representa algo que vai trazer fogo, algo que vai queimar, né? Que vai trazer ali uma linguagem abrasadora. E aí a gente continua e o texto diz para nós assim que eles estavam ali também de outras nações, né, de outros grupos, de outras nacionalidades, mas que todos eles poderiam ouvir na mesma língua. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se admirar. Falaram, poxa, mas são de várias regiões do país, de países vizinhos, de cidades vizinhas, que falam línguas diferentes da nossa, e como é que a gente pode ouvir cada um na sua própria língua? É interessante que a presença do Espírito Santo, ela traz entendimento, ela traz compreensão. Por isso que a gente fala, né, que o nosso Deus não é Deus de confusão. Ao contrário, ele é Deus de compreensão. Ele nos ajuda, né, a compreender que nós estamos agindo e vivendo no mesmo Espírito. E ele diz assim para nós, né? Como nós podemos ouvir falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? E aqui tem um detalhe interessante. O que eles estavam falando em línguas de fogo? Eles estavam falando as grandezas de Deus. Então, perceba, meu irmão, meu irmão, que quando a gente se dá conta e busca a presença de Deus e permite que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, e a gente começa a falar as coisas de Deus, as coisas de Deus aquecem o coração das pessoas. Então, nós podemos pensar assim, mas aqui ele não está falando de línguas estranhas ou de línguas espirituais, mas ele está falando, ele está dizendo para nós assim, que quando eles estavam ali cheios com esse vento impetuoso e cheios do Espírito Santo, eles falavam as grandezas de Deus com poder, com autoridade, de tal forma que as pessoas, ao ouvirem essa palavra,
sentiam ali aquele calor, que coisa, elas ficavam maravilhadas com aquilo que elas estavam ouvindo. Então, ouvir as grandezas de Deus aquece o coração das pessoas, né? Então, fale das grandezas de Deus. Como nós podemos ouvir falar das grandezas de Deus? E aí teve aqueles que não acreditaram. Como ainda hoje existem aqueles que não acreditam, né, e falam que são loucos, estão embriagados, estão drogados, né, estão fora de si, usaram algum tipo de produto aí para ficar meio algum produto alucinógeno, mas não é isso, né? Algumas situações que nós vivemos como igreja, não dá para explicar. É quem está vivendo aquele momento, está sentindo ali a presença de Deus, outro está crendo no poder de Deus naquele lugar, é que vai vivenciar. Por isso, quando a gente usa, né, traz para nossa memória esse texto, nós precisamos tirar alguns ensinos aqui muito importantes para a nossa caminhada como igreja. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, esse texto traz isso para nós, é de termos um coração grato e de apresentar diante de Deus a nossa oferta de gratidão. Porque o povo se reúne na festa de Pentecostes para levar ali as primícias, para levar ali a colheita, celebrar a colheita que Deus deu. Então nós precisamos nos lembrar que uma igreja precisa estar reunida agradecendo a Deus pelas dádivas que Deus tem dado, pelas bênçãos que Deus tem derramado. Você quer viver a experiência do Espírito Santo na sua vida? Tenha esse coração grato. Busque a Deus, se coloque diante de Deus em oferta de gratidão, não só o que você tem, mas o seu próprio coração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o povo estava reunido em adoração e oração. Nós precisamos nos reunir mais em oração e adoração. Eu tenho ficado preocupada porque nós temos vários canais aí, várias situações onde nós podemos nos reunir. E nós temos um momento que nós estamos preservando, o momento do nosso culto dominical. Todos os domingos, às 18h30, nós colocamos o nosso culto pelo canal do YouTube. Não é ao vivo 100%, mas ele é bem perto, bem próximo, né? Do quase ao vivo, porque a gente grava ali algumas horas antes do culto, antes do horário que ele é divulgado, mas nós assistimos juntos. Então é um momento para eu na minha casa, você na sua casa, cada irmão e irmã na sua casa, parar e estar ali conectado, não apenas com a TV ou com o celular, mas acima de tudo conectado com Deus e na certeza de que se eu estou conectada com Deus, o meu irmão e minha irmã que também está conectado com Deus, nós estamos conectados, nós estamos em unidade. Então, se eu estou orando aqui, você está orando aí na sua casa, nós estamos em comunhão, nós estamos em unidade. Então, perceba, estarmos nos apresentando a Deus em oferta de gratidão, a nossa vida no altar do Senhor. Segunda coisa, estarmos em unidade. Apesar de não podermos estar juntos e juntas como igreja, precisamos nos manter unidos e unidas na oração, não só quando passamos por dificuldades, que temos pedido oração e as pessoas têm pedido e Deus tem ouvido a oração do povo, mas também nos momentos de alegria e gratidão. Precisamos estar juntos em oração e adoração. Sabe por quê? Porque se nós permanecermos juntos, Deus continua manifestando a sua graça por meio do Espírito Santo. Quando eles se juntaram ali, no dia da festa que era celebrar a colheita do trigo, se juntaram em oração e adoração, Deus soprou fôlego de vida. Deus soprou a vida neles, não a vida que eles já tinham, que já eram pessoas vivas, mas a vida espiritualmente falando. Soprou sobre eles o Espírito Santo e a partir de agora eles não estariam mais órfãos nem sozinhos, mas eles teriam a companhia, a doce companhia do Espírito Santo. E eu creio, igreja, se nós perseverarmos em unidade, Deus continuará dispensando sobre nós, soprando sobre nós com poder o Espírito Santo, porque a igreja
não é minha, não é sua, ela é do Senhor Jesus. E a igreja de Jesus, ela caminha no poder, no sopro do Espírito Santo. E quando nós percebemos o sopro do Espírito Santo, nós podemos então abrir a nossa boca e testemunhar e contar as maravilhas, as grandiosidades de Deus aonde nós estivermos, anunciar, testemunhar as maravilhas de Deus. E à medida que nós assim o fizermos, certamente vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Perceba que no poder do Espírito Santo a gente continua anunciando as grandezas de Deus e vidas continuam sendo geradas para a glória de Deus, para o reino de Deus. Portanto, que nós possamos seguir esse passo a passo que o texto nos mostra, né? Nos apresentar diante de Deus em gratidão, estarmos juntos em oração, em adoração, abrir as nossas bocas para anunciar as grandezas do reino de Deus e entendermos mutuamente uns aos outros. Isso é empatia. É quando você percebe a dor do outro, quando você percebe a necessidade da outra, é quando nós percebemos e paramos para ouvir aquilo que o nosso irmão e a nossa irmã está ali falando, e muitas vezes sem palavras. É quando você ouve alguém pedir um socorro e essa pessoa não abriu a boca, porque você está ouvindo, né, com o coração disposto a ouvir o clamor da pessoa. Há entendimento, existe entendimento no meio da igreja que se prostra diante do Senhor, recebe o Espírito Santo e vive em unidade. Que nós possamos ser essa igreja unida, essa igreja que vive no poder do Espírito Santo, essa igreja que fala das verdades do reino de Deus, das maravilhas do reino de Deus com tanto poder e ousadia que queima no coração daquele e daquela que está ouvindo. Que nós possamos ser essa igreja que se entende, onde há comunhão, onde os irmãos e irmãs entendem-se uns aos outros, né? Se ajudam nas necessidades mútuas, né? E que a gente possa olhar para o Senhor, ainda que olhem para nós e digam, são todos loucos. Não importa. O que importa é que a gente está tendo uma vida correta, movida no poder, na graça e na força do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos ajude a sermos essa igreja movida por esse poder, essa igreja que ouve, mas essa igreja que fala com fogo, porque fala as verdades do reino de Deus. Essa igreja que se entende, essa igreja que se ama, essa igreja que está anunciando a salvação em tempos tão difíceis. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho, na tua presença nós nos prostramos mais uma vez com nossos corações gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pela tua palavra dessa noite que nos ensina, nos inspira, nos orienta, e clamamos que o Senhor nos ajude a sermos essa igreja, uma igreja que ora, uma igreja que caminha junto em unidade, uma igreja que te adora, uma igreja que te serve, uma igreja que abre a boca para testemunhar o teu poder, contar as tuas maravilhas, uma igreja que se entende, uma igreja, Senhor, que sai em missão para fazer a diferença. Paizinho, eu quero colocar no teu altar cada lar, cada família, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso, que o teu Espírito Santo vai ao encontro de cada coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, Senhor, a certeza de que não estamos sozinhos e sozinhas, mas estamos juntos, unidos no teu poder e na força do teu Espírito. Senhor Deus, com as pessoas que necessitam da tua graça, com os enfermos, com as pessoas, ó Deus, que perderam entes queridos, que haja consolo do teu Espírito, alcança cada coração, cada mente, as pessoas que estão em casa, ó Deus, pessoas que passam dificuldades, necessidades, estão desempregadas, que o teu Espírito Santo possa alcançar cada coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, nos dê uma noite de paz, a tua presença
Eu oro e agradeço em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã.